Eu não estou aqui para te iludir com respostas fáceis ou frases prontas. Estou aqui para te mostrar a realidade nua e crua, aquela que poucos têm coragem de encarar. Porque, às vezes, o que mais dói não é a traição em si, e mais os sinais que a gente ignorou por medo de perder. E se tem algo que aprendi com os antigos mestres do estoicismo, é que a dor só tem poder sobre nós quando fugimos dela. Hoje, eu quero que você encare essa dor de frente comigo, com razão, com clareza e, acima de tudo, com coragem. Já se perguntou por que algumas atitudes tão sutis carregam verdades tão profundas? Eu já vi isso acontecer diante dos meus olhos, uma mudança no tom de voz, um desinteresse repentino, aquele celular sempre virado para baixo. E não estou aqui para condenar ninguém, mas para te oferecer a chance de enxergar além do óbvio. Porque a traição raramente começa na cama. Ela começa nos detalhes, nos gestos que deixamos passar, nas palavras que não foram ditas. E o preço de ignorar esses sinais pode ser a sua paz. Você merece saber a verdade. Não para alimentar desconfiança, mas para despertar consciência. A mulher que trai não vira essa mulher da noite para o dia. Há um processo, há padrões emocionais que a psicologia feminina já compreende bem, se que, quando ignorados, fazem de nós reféns de uma ilusão. E o estoicismo me ensinou que a verdadeira liberdade começa quando a gente se recusa a viver no auto-engano. Não é sobre controlar o outro. É sobre controlar a si mesmo diante do que o outro revela, mesmo sem querer. Enquanto você assiste a este vídeo, quero que pense em você como um filósofo, um buscador da verdade, mesmo que essa verdade machuque. Não vamos cair no jogo da vingança ou da vitimização. Vamos entender, com profundidade e serenidade, os sinais invisíveis que uma mulher deixa quando seu coração já não está mais ali. Porque só com lucidez é que você vai ter a força necessária para decidir em ficar ou partir, amar ou soltar. Mas com os olhos abertos. E eu te prometo, se você ficar até o final, vai sair daqui com mais do que respostas. Vai sair com clareza. E com ela, a capacidade de nunca mais ser pego de surpresa por aquilo que, no fundo, o seu instinto sempre soube. Vamos juntos? Eu me lembro claramente da primeira vez que senti que algo estava errado. Não foi uma cena de filme, não houve gritos ou mensagens descobertas. Foi um silêncio. Um silêncio diferente, desconfortável. Algo dentro de mim dizia que as coisas haviam mudado, mas eu insisti em negar. Como tantos, achei que era apenas uma fase. Que passaria. Mas a verdade já estava lá, se eu não quis encarar. Durante semanas, repeti a mim mesmo que era apenas impressão. Que eu estava sendo inseguro. Eu me apegava às memórias boas, aos momentos felizes que tínhamos compartilhado. E foi aí que percebi, e muitas vezes, o amor nos cega. Ele não nos ensina a ver a verdade, ele nos ensina a suportar a ilusão. O estoicismo, por outro lado, exige clareza. E clareza, muitas vezes, dói. Lembro de questionar atitudes pequenas. O jeito como ela começou a evitar o contato visual. As conversas curtas, sempre apressadas. O toque já não era o mesmo. Ela estava ali, mas parecia longe. Eu estava sendo lentamente esquecido por alguém que ainda estava presente. E esse tipo de abandono, emocional, é um dos mais cruéis. Nesses momentos, a mente grita. Será que estou ficando louco? Perguntava a mim mesmo. E é exatamente aí que a filosofia entra. Epicteto dizia que não devemos confiar cegamente em nossos impulsos, mas sim examiná-los com razão. Foi isso que comecei a fazer, observar sem julgar. Sentir sem reagir. E, acima de tudo, aceitar o que se mostrava verdadeiro. Traição não é só o ato. É o processo. É a desconexão emocional que antecede o rompimento físico. Começa quando a intimidade dá lugar à indiferença. E ninguém percebe isso de uma hora para outra, se percebe aos poucos, como uma luz que vai se apagando, até restar só escuridão. O estoico não nega essa escuridão, se ele aprende a andar por ela, firme. Naquele ponto, eu entendi que o que me causava mais sofrimento não era ela estar diferente, mas eu mesmo não querer ver.
Eu me traía primeiro, ao me recusar a encarar o que estava diante de mim. A traição mais dolorosa não é a do outro. É a de si mesmo. E só quando parei de me mentir é que comecei a ver com clareza. Com o tempo, percebi que o corpo dela falava antes da boca. A linguagem corporal não mente. E eu comecei a observar isso com mais atenção. O afastamento físico, o recuo do toque, o jeito como ela cruzava os braços sempre que estávamos perto. A ausência do abraço espontâneo, a pressa em sair da cama. Não era sobre falta de amor, era sobre excesso de dúvida. Antes, os olhos dela buscavam os meus com brilho. Agora, desviavam como quem teme ser lida. Não era só frieza, era culpa. E a culpa tem uma expressão peculiar: se ela aperta os ombros, endurece o maxilar, evita o contato direto. Eu via isso tudo, mas fingia não ver. Porque encarar isso é como morrer um pouco por dentro. Ela passou a se arrumar demais para lugares que antes não exigiam tanto. Novo perfume, novo tom de voz no celular. Um riso diferente. Riso que eu não provocava mais. E eu pensava, talvez seja só vaidade. Mas não era. Era um reencontro com o desejo, só que não comigo. E isso partia a minha alma. Mas me despertava. O estoico não alimenta ciúmes, mas busca compreender as causas das perturbações internas. Então eu perguntava a mim mesmo, por que isso me incomoda tanto? E a resposta era simples, porque eu já sabia a verdade, mas minha coragem ainda não era suficiente para abraçá-la. O desconforto era minha alma tentando me acordar. Sinais não gritam. Eles sussurram. E, no fundo, a gente sempre ouve. Só que a gente finge que não. Porque a verdade tem um preço alto e nos obriga a agir. E agir significa sair da zona de conforto. Significa assumir que algo acabou, se ninguém quer ser o primeiro a dizer adeus. Mas ignorar os sinais é aceitar ser traído duas vezes, e pela outra pessoa e por si mesmo. Eu decidi escutar os sinais. Não por paranoia, mas por respeito a mim. E quando comecei a juntar os pequenos indícios, tudo fez sentido. Era como montar um quebra-cabeça emocional. A imagem que se formava era dolorosa, mas verdadeira. E a verdade, por mais que nos esmague, sempre liberta. Depois que o corpo dá os primeiros sinais, é a mente que começa a partir. E, acredite, esse abandono silencioso dói mais do que qualquer palavra dita. Percebi isso quando ela começou a parecer distante até nas conversas simples. Era como se eu falasse, mas minhas palavras não encontrassem mais morada. Caíam no vazio. E o vazio dela começou a me consumir. Ela ainda respondia. Mas não escutava. Sua mente já estava em outro lugar. E a ausência, nesse caso, é mais brutal do que a presença física. Era como dividir o mesmo espaço com uma alma que já tinha partido. O brilho dos olhos que um dia me encantou agora estava apagado, não por tristeza, mas por desinteresse. E esse desinteresse me machuca como um corte frio e silencioso. Comecei a notar como ela evitava falar sobre o futuro. Planos, viagens, promessas, e tudo passou a ser adiado. E é aí que o sinal mais perigoso aparece, quando alguém começa a viver como se você não estivesse mais lá. É a preparação invisível para o adeus. Uma espécie de ensaio emocional para a separação final. E isso é algo que ninguém te ensina a suportar. O estoicismo me ensinou que não devo me apegar àquilo que está além do meu controle. E o coração de alguém, infelizmente, está. Eu podia insistir, implorar, argumentar, mas nada disso traria ela de volta. Porque, quando a mente de uma mulher se afasta, o corpo apenas acompanha. E essa verdade me dilacerou, mas também me fortaleceu. Passei a me observar mais. Onde estava minha dignidade? Onde estava meu senso de valor? Estava me perdendo tentando segurar alguém que já não queria ser segurada. E, ao fazer isso, eu traía meus próprios princípios. O estoico não implora por afeto. Ele cultiva o que é mútuo, mas liberta o que não quer permanecer. Essa foi a virada.
Não uma revolta. Não um escândalo. Mas uma decisão serena, madura, firme. Eu não lutaria mais por quem já não lutava por mim. E isso, acredite, é um tipo raro de liberdade. Porque dói, mas liberta. Se há um objeto que se transforma em símbolo da distância emocional, é o celular. Antes, ele era só um acessório comum. Mas, com o tempo, virou um muro entre nós. Sempre virado para baixo. Sempre bloqueado. Sempre fora de alcance. E aquele gesto repetido me dizia mais do que 1000 palavras. Ela não queria que eu visse algo. No início, achei que era coisa da minha cabeça. Que eu estava paranoico. Mas o corpo dela reagia sempre que eu me aproximava. Uma tensão súbita, um olhar desconfiado. E isso é algo que o instinto sente antes da razão entender. O estoico, porém, não se deixa levar apenas pelas emoções. Se ele observa com calma, pondera e age com equilíbrio. Houve um momento em que, por acaso, o celular vibrou ao meu lado. Uma notificação rápida. Nome de homem. Coração disparado. Ela correu para pegar o aparelho. Tentou disfarçar, mas o gesto a entregou. E ali, naquele pequeno ato, a verdade foi revelada. Não pelos fatos, mas pelo medo. Medo que só tem quem esconde. E é importante dizer, não se trata de vigiar o outro. Isso seria indigno. Trata-se de perceber quando a transparência desaparece. Quando os códigos mudam. Quando a espontaneidade vira segredo. Quando alguém precisa esconder, é porque já se distanciou de você e se aproximou de algo. Sou alguém que exige silêncio. O celular virou símbolo de segredos. E eu não queria viver num relacionamento onde os segredos crescem mais do que os sorrisos. O estoico não busca provas para acusar. Ele busca evidências para decidir. E a decisão que tomei foi baseada em fatos sutis, mais eloquentes, confiança quebrada, presença vazia, alma distante. Eu não a confrontei. Não fiz cena. Apenas me afastei. O verdadeiro poder está em sair em silêncio quando o respeito desaparece. Porque o homem que se conhece, que se valoriza, não implora por verdade. Ele se afasta da mentira. Talvez o pior momento tenha sido aquele em que comecei a me culpar. Será que falhei como homem? Será que não fui o suficiente? Será que eu a empurrei para os braços de outro? Essas perguntas me assombraram por dias. E, se você já passou por isso, sabe o quanto essas dúvidas podem nos destruir por dentro. A mente começa a girar em círculos. Lembra de cada erro, cada falha, cada momento em que não disse eu te amo. E a dor que vem não é só da traição, é da autoacusação. O estoicismo, porém, é uma âncora. Ele ensina, você é responsável apenas pelas suas ações, não pelas escolhas do outro. E essa frase me salvou. Eu errei? Talvez. Quem não erra? Mas trair é uma escolha consciente, covarde e solitária. Não importa o que eu tenha deixado de fazer, havia outras saídas. A traição nunca é culpa de quem confia. É uma decisão egoísta de quem abandona. E isso, quando aceitei, me libertou de carregar uma culpa que não era minha. Entendi que precisava perdoar, não por ela, mas por mim. Perdoar para soltar. Perdoar para seguir. O perdão estoico não é emocional, é racional, é aceitar que o outro agiu mal, e que eu não vou carregar esse mal comigo. Eu não sou o erro dela. Eu sou o homem que suportou a dor, aprendeu com ela, e seguiu em paz. As noites mal dormidas, as memórias quebradas, tudo começou a se dissipar quando parei de me martirizar. O estoicismo me ensinou a transformar dor em crescimento. E hoje, cada lágrima que derramei se tornou parte da minha força. Eu não sou o mesmo homem de antes, sou melhor. E é isso que desejo para você, e não que não sinta dor, mas que não a carregue para sempre. Que ela seja breve, justa e útil. Como um fogo que te purifica, e não queima. Porque, no fim, é assim que a alma se fortalece. Chega um momento em que você não precisa de mais provas. Não precisa de confissões.
O silêncio do outro já disse tudo. A ausência de carinho já gritou. O desinteresse já assinou a sentença. E, então, você precisa decidir em ficar e se ferir mais ou partir e se curar. Essa escolha, meu amigo, muda tudo. Eu escolhi partir. Não porque deixei de amar, mas porque comecei a me amar mais. E essa foi a decisão mais estoica da minha vida. Marco Aurélio dizia: e se está dentro do teu poder, age. Se não está, liberta. Ela já não estava sob meu controle. Mas eu ainda podia escolher minha paz. Doeu. Sim. Mas foi um tipo de dor que cicatriza com orgulho. Porque sair de uma relação tóxica sem se tornar tóxico é uma vitória silenciosa. E é essa vitória que muitos homens não enxergam no ato de não se rebaixar, de não se vingar, de não implorar. O ato de simplesmente seguir com honra. A cura começou quando deixei de procurar respostas. Nem tudo precisa ser explicado. Algumas coisas apenas terminam. E, quando terminam, nos ensinam. O estoicismo me fez enxergar que a dor é parte da vida. Mas o sofrimento contínuo é escolha. E eu escolhi parar de sofrer. Hoje, olho para trás com respeito pela minha jornada. Porque sobreviver à traição sem se perder é algo que exige mais do que força, lhe exige caráter. E esse, graças aos princípios que sigo, eu mantive intacto. E você também pode. Se você está ouvindo isso agora e passando por algo parecido, saiba, você tem o direito de partir. O direito de se refazer. O direito de não aceitar menos do que merece. Essa é sua força. Use-a. A liberdade não começa quando o outro vai embora. Ela começa quando você para de se prender a quem não te quer. Essa é a maior lição que tirei de tudo isso. O amor verdadeiro, antes de tudo, é amor próprio. E ninguém pode tirá-lo de você, a não ser que você permita. Hoje, me sinto leve. E não é porque encontrei alguém novo. É porque me reencontrei. Recuperei o homem que fui antes de me perder tentando salvar um relacionamento que já havia terminado. E essa versão minha, mais forte, mais calma, mais consciente, essa versão é fruto da dor que eu não fugi. Se eu tivesse um conselho para deixar, seria este: confie em seus instintos, mas confronte-os com razão. Observe, mas não surte. Decida, mas não no calor da emoção. A traição revela o outro, mas também revela a você quem você é diante da quebra. E é aí que sua verdadeira força aparece. A mulher que trai deixa sinais, sim. Mas mais importante do que identificá-los é saber o que fazer quando eles aparecem. O estoico não espera ser destruído para tomar uma decisão. Ele age com base no que vê, sente e entende. Ele honra sua paz acima de qualquer apego. Se você chegou até aqui, meu respeito. Porque significa que você quer viver com mais clareza, mais verdade e mais poder sobre si. E isso é raro. Você é raro. Agora vá. E viva. Com lucidez, com honra, com coragem. Porque você merece isso, mesmo que, por um tempo, tenha se esquecido. Eu não te contei essa história para alimentar revolta ou desconfiança. Te contei porque, como eu, você provavelmente já sentiu o peso do silêncio, da ausência, da mudança que começa pequena e, quando a gente percebe, já nos engoliu por dentro. A traição, mesmo antes de acontecer no corpo, se acontece no gesto, no olhar, na alma que já não dança mais com a sua. E quando a gente entende isso, a dor se transforma em sabedoria. Hoje, olhando tudo que vivi, não guardo ódio. Guardo lições. Aprendi a escutar o que não é dito. A confiar nos meus instintos sem ser refém deles. A observar com clareza e agir com dignidade. E, acima de tudo, aprendi que perder alguém pode ser exatamente o que te salva de perder a si mesmo. O estoico não evita o sofrimento, se ele o enfrenta, atravessa e o transforma em força. Se você chegou até aqui, é porque carrega algo dentro de si que não aceita viver na mentira. Que sente, que percebe, que suspeita, mas que quer agir com honra.
E é por isso que essa conversa foi tão necessária. Porque o mundo te ensina a desconfiar e mais não te ensina a decidir com equilíbrio. E é isso que eu quis te entregar: clareza para enxergar, coragem para agir e serenidade para soltar. Não espere gritos, escândalos ou mensagens escondidas para perceber que algo acabou. A ausência de amor já é prova suficiente. E você merece ser amado por inteiro, com presença, verdade e entrega. Não aceite menos. Nunca aceite menos. Porque quando você se conhece de verdade, percebe que o que parece perda é, na verdade, libertação. Que essa reflexão te acompanhe. Que você olhe para trás não com arrependimento, mas com orgulho. Orgulho por ter sentido, vivido e aprendido. Porque, no fim, tudo o que a dor não destrói, ela fortalece. E agora, você está mais forte. Mais atento. Mais inteiro. Não porque nunca foi traído, mas porque não traiu a si mesmo. Se essa conversa fez sentido para você, se tocou algo aí dentro, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Curte, comenta aqui embaixo o que mais te marcou e se inscreve no canal. Não porque eu pedi, mas porque você quer continuar crescendo. Quer continuar caminhando com consciência. Aqui, você sempre vai encontrar esse tipo de verdade, sem máscaras, sem jogos, só aquilo que realmente transforma. E isso é raro. E é por isso que você está aqui. Até o próximo. Firme, forte e livre.